Malaquias capítulo 2, versículo 7 diz assim: pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Todos os anos, de janeiro a março, nós realizamos na nossa igreja a campanha dos 12 cestos cheios. Em todos os anos eu trago nestas campanhas mensagens de motivação, estímulo, fé. Este ano, porém, o Senhor me direcionou para trazer a mensagem de compromisso, comprometimento. Então, em todos os anos a gente dá um tema geral para esta série. Ano passado, por exemplo, eu acho que eu preguei sobre você se conhece, e aí falei sobre os temperamentos. No ano anterior eu falei aqui sobre o poder que você tem. Um outro ano desses eu falei sobre cura da alma. Teve um ano que eu falei sobre as portas de Jerusalém. Este ano nós estamos falando sobre lidando com as coisas espirituais. A seriedade de lidar com aquilo que é de ordem espiritual. Na primeira semana, esta é a quarta semana, na primeira semana eu falei sobre o perigo do relativismo com as coisas espirituais. É quando nós confundimos o santo com o profano, o bem com o mal, a luz com as trevas. E com isso nós terminamos brincando com questões que não são passíveis de brincadeira. Na segunda semana eu falei sobre o ministério, de como alguns estão lidando com o ministério como se fosse uma aventura, brincando com o próprio chamado, criando títulos para si, lidando com o ministério como se o ministério fosse carruagem da vaidade humana, e ignoram a responsabilidade de representarem a Deus, de serem ministros do Evangelho de Cristo. O escritor da epístola aos Hebreus leva tão a sério isto que ele diz: ninguém toma para si esta honra, senão aquele a quem Deus chama. Na semana passada eu falei sobre o ministério e o altar, e aí falei sobre quanto o púlpito é importante, porque algumas pessoas pensam que o púlpito é apenas um palanque, um ponto elevado no templo para que o pregador seja visto. Mostrei para os irmãos que não, que o simbolismo espiritual do altar é muito forte. Em algumas igrejas, deixa eu ver como é que eu digo isso, as mulheres não sobem no púlpito quando recebem a oportunidade. Eu lembro que a primeira vez que eu vim pregar em Feira de Santana, na Assembleia de Deus, o pastor da igreja olhou para mim e fez assim: é você que é Josué Brandão? E eu era novinho, eu tinha 17 anos, 18 anos. Eu falei com ele: sim, sou eu. Ele disse: pensei que era um homem, é um menino. Prega aí embaixo. Diácono aqui nessa igreja só sobe no púlpito para tirar a oferta. E ele me colocou para pregar embaixo, sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã. Aí no domingo à noite, quando eu cheguei, ele disse: hoje você pode subir, você prega a palavra. E aí me deixou subir no púlpito para ministrar.
Porque o púlpito sempre foi visto com seriedade. Lamentavelmente, algumas igrejas que têm todo esse limite e controle de acesso ao púlpito, quando chega na época das eleições, fazem do púlpito palanque de campanha política. Aí bagunça o coreto, e todo critério de limitação de acesso ao altar agora é relativizado, badernado, bagunçado. E aí o camarada muitas vezes saiu lá da festa X, veio cheio de cachaça, sobe no púlpito, recebe o microfone, dá a palavra. Não, nós temos que entender que esse lugar é o lugar de onde procedem palavras de Deus, de onde o rebanho é alimentado, de onde a igreja é servida. E a Bíblia diz que todo aquele que sobe no altar será santo, é do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre, no primeiro dia eu falei sobre lidando com as coisas espirituais, no segundo dia eu falei sobre o ministério, no terceiro eu falei sobre o ministério e o altar. Hoje eu quero falar sobre o altar e a palavra. O altar e a palavra. Tem muita gente ocupando o púlpito para falar besteira e ignora que quem ministra a palavra responde diante de Deus por aquilo que ministrou. O meu avô paterno, o pai do meu pai, portanto, era presbítero da igreja presbiteriana em Mairi. E ele tinha uma frase comum, constante. Ele dizia: quem ouve, aprende. Quem fala, tem responsabilidade. Quem ouve, aprende. Quem fala é responsável por aquilo que diz, por aquilo que ensina. Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Viveu na Inglaterra no século 17 e é considerado um dos maiores pregadores da história da igreja. Spurgeon tem uma frase que ele diz que o pregador precisa se distinguir acima de todas as demais pessoas como homem de oração. E ele diz: se ele ora como um cristão comum, então ele é um hipócrita. Ora mais que os cristãos comuns, ou de outra forma estará desqualificado para o cargo que assumiu. Então, na compreensão de Spurgeon, aquele que sobe no altar para pregar a palavra deve, antes de tudo, ter tempo na oração, ter tempo na busca da presença de Deus. Significa dizer que subir ao altar para ministrar a palavra sem antes ter se curvado aos pés daquele que fala é um erro. Tem alguém na casa? Eu disse aos irmãos ao longo das terças anteriores que homens verdadeiramente chamados por Deus não lidam com o ministério como se fosse um hobby. Homens verdadeiramente chamados por Deus não lidam com o ministério como se ele fosse uma oportunidade, uma aventura. Nem lidam com o altar como se fosse o lugar da sua promoção pessoal. O púlpito não é o lugar onde eu me apresento. O púlpito não é o lugar onde eu faço o meu nome. O púlpito é o lugar onde eu apresento o nome daquele que me chamou. Lembro do pastor norte-americano Robert Liardon. Ele é pastor na cidade de Seattle. E ele conta que uma certa feita, ele começou a ser muito atacado na cidade. Outros pastores falavam mal dele, faziam publicações angustiosas contra ele, estavam detratando a sua imagem e a sua moral. E ele foi orar e disse a Deus: estão destruindo o meu nome, estão acabando comigo. E o Senhor perguntou para ele: Robert, qual é o nome que salva? E ele disse a Deus: o teu. E o Senhor perguntou para ele: qual é o nome que cura? E ele disse a Deus: o teu. E o Senhor perguntou para ele: qual é o nome que liberta? Ele disse: o teu. E o Senhor falou com ele: então esquece o teu nome, prega o meu, que eu cuido do teu. Todo pregador precisa saber
que o papel dele é enaltecer o nome do Senhor. Pregar a palavra é um ato de tamanha responsabilidade. Eu disse terça-feira passada que quando um médico comete um erro, ele pode matar um paciente. Quando um pregador comete um erro doutrinário, ele pode matar toda uma geração. O meu pastor em São Paulo, o pastor Raimundo de Jesus, já dorme no Senhor, um sargento, tenente do exército. Era um homem bastante incisivo, rude até muitas vezes. E ele pregava dando murro com a mão fechada em cima do púlpito, e ele tinha a mão que parecia uma pá. E um dia ele disse: tem pastor que vai para o inferno só porque é pastor. E eu achei muito forte a frase, e depois do culto perguntei para ele: pastor, por que essa frase? Ele disse: porque pastores no lugar errado levam pessoas para a perdição e são responsáveis por estas pessoas. Muita gente está fazendo da palavra de Deus a exposição do seu pensamento, usando a Bíblia para extrair ideologias, filosofias, mas não pregam a palavra. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 34, Paulo diz assim: desperte a justiça e não peque mais, e não pequeis mais. Desperte a justiça e não pequeis mais. Fui procurar sobre esse texto hoje à tarde para entendê-lo um pouco melhor, e esse texto, tomado ao pé da letra, significa: leve a palavra de Deus a sério e não permaneça no pecado. Leve a palavra de Deus a sério e não permaneça no pecado. Provoca seu vizinho e diz para ele: leva a palavra de Deus a sério. Alguns crentes, alguns cristãos estão como incrédulos, tratando a Bíblia apenas como um livro religioso. Alguns pregadores da nossa geração estão dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus, mas é um erro grave de interpretação. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para redarguir, para corrigir a injustiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado e aperfeiçoado para toda boa obra. O escritor da epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Viva. Ela não é estática. Ela comunica a vida, ela mexe com o organismo, ela vitamina, ela provoca, ela mexe, ela confronta, tem propósito. E eficaz, ou seja, ela gera efeito. Ela resultará no propósito para o qual foi enviada. E ele diz: e é mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes. Eu estou dizendo isso para que nós entendamos, e aqueles que ouvirão esta pregação depois compreendam que pregar a palavra de Deus é lidar com algo altamente espiritual, com algo altamente sério, com algo altamente grave. A palavra de Deus traz luz, a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz cura, a palavra de Deus levanta, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus revela o caminho, traz respostas para perguntas que ninguém respondeu. Salmo de número 104 diz que o Senhor no deserto enviava a sua palavra e curava o seu povo. Ou seja, a palavra gera cura. Deus leva tão a sério a sua palavra, que a Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu velo sobre a minha palavra
para a fazer cumprir. Velar ali é prestar atenção, estar vigilante, estar atento. O Senhor está dizendo: eu permaneço atento à minha palavra para fazê-la cumprida, para que ela se cumpra. Ou seja, Deus não esquece da sua palavra, ninguém brinque com isto. O assunto é tão elevadamente sério, que se nós lermos atentamente a Bíblia Sagrada sobre a função dos querubins na Bíblia, preste atenção nisso. Os querubins são uma espécie de ordem angelical. Eles são considerados anjos da face de Deus. Em Ezequiel capítulo de número 1, eles aparecem diante do trono, e eles passam pelo trono. E se o irmão ler a Bíblia, os únicos que têm acesso ao trono são os querubins, para você ter uma ideia de quão especiais eles são na presença de Deus. Tanto em Ezequiel capítulo 1, quanto em Apocalipse capítulo de número 4, Ezequiel 1, versículo 9 ao versículo 11, e Apocalipse capítulo de número 4, versículo 5 ao versículo 8, ambos os profetas dizem que os querubins aparecem diante de Deus com 4 faces. E eles dizem, tanto Ezequiel quanto João dizem, que um tem a face de um leão, o outro tem a face de um bezerro, o outro tem a face de uma águia, e o outro tem a face de um homem. Quando nós olhamos acerca disso e chegamos nos evangelhos, você vai perceber que os 4 evangelhos são representados por esses 4 seres. O evangelho de Mateus é representado pelo leão, porque é o evangelho do rei. O evangelho segundo Marcos é representado por um boi ou por um bezerro, porque é o evangelho do servo. O evangelho de Lucas é representado por um homem, porque nele Jesus é conhecido como o Filho do Homem. E o evangelho segundo João é representado por uma águia, porque nele Jesus é o divino encarnado. O que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que a palavra de Deus é tão séria, que biblicamente dá-se a compreender que os querubins são guardiães dos oráculos de Deus. Vou traduzir. Eles são guardiães dos oráculos de Deus. Em Êxodo 25, 22, existem 2 imagens de querubins acima do propiciatório. O que é o propiciatório? A tampa da arca. E os querubins estão de frente um para o outro, olhando para dentro da arca. Por quê? Porque dentro da arca está um vaso com a amostra do maná. Dentro da arca está a vara florescente que confirmou o chamamento de Arão para o sacerdócio. Dentro da arca estão as tábuas da lei mosaica, os mandamentos de Deus. Aquele simbolismo dos querubins, um virado para o outro, olhando para dentro da arca, é deixando claro que eles estão atentos àquilo que está lá dentro, que representa a fidelidade de Deus, que representa a provisão de Deus e que representa a lei de Deus. Significa dizer que Deus não deixa a sua palavra correndo solta, Ele está atento a ela. Querubins guardam e preservam os evangelhos, a palavra, o oráculo, o mistério de Deus. Lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 24, Deus colocou os querubins para guardarem o caminho da árvore da vida. Ou seja, aquilo que eu prego, aquilo que eu digo sobre a palavra de Deus está sob olhos atentos de seres espirituais a quem Deus designou para observarem a preservação da sua palavra. Tem alguém me entendendo aqui, sim ou não? Jesus diz em Mateus 24, versículo de número 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras
não hão de passar. Eu acho que as pessoas leem esses textos e pensam que é romance. O que Deus está dizendo é: pode a terra rachar, pode os céus se rasgarem, mas a minha palavra não cairá por terra, a minha palavra não perderá a sua validade. Aleluia! E tem gente que não leva isso a sério, ao ponto de pregar a palavra de Deus com um senso de responsabilidade. Deixa eu te dizer uma coisa: o nome de Deus está acima de tudo e acima de todos. O seu nome está acima dos céus e acima da terra. Está escrito que os demônios tremem diante do seu nome. Satanás arreia diante do seu nome. Não há nome semelhante ao nome de Deus. O judeu leva o nome de Deus tão a sério, que o rabino, o escriba judeu, não ousava sequer pronunciar o nome de Jeová. A palavra Jeová não é o nome de Deus, é uma transliteração. O nome de Deus é impronunciável. Ele é a composição de 4 consoantes, que os judeus chamam de tetragrama. Não dá para pronunciar, justamente para não haver o risco de pronunciar o seu nome em vão. Tamanha a seriedade do nome de Deus. Aí, no Salmo de número 138, versículo de número 2, o salmista diz que a palavra de Deus é tão séria, que ele diz assim: colocastes a tua palavra acima do teu nome. Você me entendeu? O nome de Deus é tão poderoso que o escriba judeu não ousa sequer pronunciar. Satanás estremece diante do seu nome. Mas a Bíblia diz que ele colocou a sua palavra acima de todo o seu nome. E nós estamos vendo meros seres mortais banalizando a palavra de Deus, pior, no altar. Nós estamos vendo meros seres mortais distorcendo a palavra de Deus. É tão sério que no Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, o Senhor diz assim: todo aquele que acrescentar uma palavra a esta palavra, terá os juízos acrescentados sobre ele. E todo aquele que diminuir, que subtrair, que eliminar, se alguém tirar qualquer das coisas das palavras deste livro, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Vamos repetir? Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa, Deus tirará a sua parte na cidade santa. O que será dos pregadores da minha geração, guardando algumas poucas exceções? Tem alguém aí? Lidando com as coisas espirituais. Estão lidando com a Bíblia como se ela fosse um livro qualquer. Deixe os inimigos da Bíblia tratá-la como se ela fosse obsoleta. Deixe os inimigos da fé tratarem a Bíblia como se ela não fizesse sentido. Deixe, porque eles não compreendem. Mas eu e você, que chegamos ao conhecimento da verdade, não temos o direito de banalizar a palavra de Deus. Isso é grave, porque estamos lidando com coisas espirituais, e eu estou te falando isto tudo
só para te mostrar que a palavra de Deus é muito séria. Então, leve a Bíblia a sério. Senhores pregadores, senhores pastores, senhores cantores, senhores palestrantes, senhores coaches que estão na moda, não brinquem com a Bíblia. Não brinquem com a palavra de Deus. Ela é espada, é martelo, é fogo, é rocha, é bússola, é profecia, e ela não volta vazia, mas se cumprirá naquilo para que foi enviada. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus lida com líderes que não levam o ministério da palavra a sério. Vou repetir, porque nós estamos falando sobre lidando com as coisas espirituais. Vem pão quente por aí. Tem alguns assuntos que nós vamos tratar nessa série que vai mexer contigo. Mas deixa eu começar nesse aqui. Deus lida com líderes que não levam o ministério da palavra a sério. A situação é trágica de pastores, pregadores e líderes que não desempenham corretamente o ministério da palavra com a seriedade que as Escrituras exigem. Estão dizendo o que a Bíblia não disse, estão omitindo o que a Bíblia diz, estão distorcendo a palavra. Deixa eu começar te dizendo que na epístola de Tiago, capítulo 3, Tiago diz assim: ninguém deseje ser o pregador de terça-feira à noite. Pode ler o texto, está escrito assim. Tiago está dizendo: ninguém deseje ser o pregador de terça-feira à noite. Ninguém deseje ser o professor da escola bíblica. Por quê? Não sejais muitos de vós mestres, que nem todos vocês sejam ensinadores. Por quê? Porque recebereis juízo mais severo. Porque recebereis juízo mais severo. Pregar não é hobby. Pregar é uma responsabilidade que Deus deposita sobre os seus ombros. É um peso de responsabilidade que Deus verga sobre você. E não estou dizendo para você não querer, porque Paulo diz que bem-aventurado o que deseja, mas sabendo que o juízo será mais severo. Por que isso? Porque no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 6, Jesus diz que aqueles que fizer tropeçar um dos pequeninos, melhor lhe seria amarrar uma rocha no pescoço e se lançar ao mar. O que fazer da quantidade de heresias que a igreja brasileira está cultivando, adubando, regando e comendo como salada? Eu tenho ouvido tanta bizarrice nos púlpitos da igreja brasileira que chega a ser assustador. Eu estou vendo gente que não foi chamado para a palavra se reivindicando sobre si o título de melhores expositores. Eu estou vendo coaches trazendo para si a responsabilidade pastoral. Isso me ofende? Não, isso só aumenta a tua responsabilidade. Vai na fé. No dia de prestar conta pelas almas, cada um vai entender o peso que é responder pela alma daqueles que estão debaixo do seu pastoreio. Eu estou vendo gente abrindo igreja em cada esquina, achando que é ponto de comércio. Eu vi um camarada, disse a mim: vou abrir uma igreja para ver se fico rico. Eu disse: vai na fé.
vai nessa tua força. Não precisa queimar não, deixa aí. Um dia o cara descobre que a ladeira é longa e o freio da carreta não funciona. Não funciona assim. Há um peso de responsabilidade. Vamos considerar o texto que nós lemos de Malaquias 2:7. E deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, que eu não vou sair dele. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa ser o mensageiro aqui? Ser o porta-voz. Agora imagina o camarada que fala em nome do delegado sem o delegado ter mandado. Imagina o camarada que fala em nome do prefeito, em nome do governador, em nome do presidente, sem que essas autoridades lhe tenham ordenado. É grave. Imagina o camarada que fala em nome de Deus, sem ter parado para ouvir Deus. E infelizmente não se pensa, não se leva isso a sério. A palavra de Deus é espiritual. Eu não posso negar que esse texto se aplica a nós que ministramos a palavra na nova aliança. Malaquias capítulo de número 2 é uma mensagem de juízo aos pastores. Vou repetir. Malaquias capítulo 2 é uma mensagem de juízo aos pastores, aos sacerdotes, que ministram a palavra de maneira displicente. Olha o que o Senhor diz no versículo 1. Olha o versículo 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Deus fez uma convenção, fez uma conferência de líderes, convocou todos os pastores, bispos, apóstolos, bispas, apóstolas, pastoras. Deus convidou todos aqueles que ocupam o altar para pregar a sua palavra, e ele diz assim: escutai, ó sacerdotes, porque este mandamento é para vós. O que ele está dizendo é: eu vou conversar com vocês agora. O meu trato agora é com vocês. O Senhor está dizendo: é o mesmo julgo, a maneira como vocês lidam com a minha palavra. Eu mesmo tomo pé, porque é um risco de nós estarmos tão familiarizados com o ministério, que nós passamos a pensar no ministério apenas na perspectiva horizontal, e não pensamos no ministério na perspectiva vertical. E o menor peso de responsabilidade é o que se diz respeito aos homens. O maior peso é aquele que se diz respeito a Deus, porque um dia nós vamos ter que comparecer diante dele. Pastor, eu não sou pastor, isso serve para mim para quê? Serve para você entender que você não deve sentar em qualquer mesa para comer qualquer coisa. Que tem gente por aí servindo pipoca, dizendo que é alimento. Igreja sendo alimentada de pizza vencida, congelada, se contentando com sopinha miojo, quando o banquete de Deus é farto, é abundante, e Deus tem palavra para quem deseja se alimentar dela. A quem dera que Deus desperte uma igreja faminta pela palavra, mas exigente naquilo que ouve. Uma igreja que não se contenta com qualquer coisa.
Eu disse a um pregador uma certa feita: não vai para a Bahia levar farofa de Josefina. Pode deixar que farofa de Josefina eu também sei fazer. Porque os camaradas vêm lá de outras regiões e pensam que aqui a gente não pensa, que a gente é raso, que a gente não lê a Bíblia. E aí vem para cá falar abobrinha. E eu disse: não. Chegou lá, prega a Bíblia, filho. Entra na caverna e traz coisa do fundo do poço, porque nós conhecemos a fonte, nós bebemos água da fonte, nós conhecemos a mesa do banquete. A igreja precisa se tornar exigente naquilo que ouve. Diz aí para o seu vizinho: se torne exigente naquilo que você ouve. Ah, me poupe. Eu vejo uns videozinhos ridículos sendo repassados nos grupos da igreja, de gente falando cada carga d'água, e você me presta o desserviço de compartilhar. Me poupe, me ajude. Se você não gosta da minha pregação, você tem direito, mas pelo menos procura alguém que prega a Bíblia. Fica procurando pão mofo, bebendo água de esgoto, pão vencido, pizza endurecida, pipoca fria. Seja exigente naquilo que você ouve. Seja exigente naquilo com que você se nutre. E tem uns caras que fazem curso de teatro para pregar, curso de teatro para pregar, neurolinguística, programação neurolinguística para pregar, curso de coach para pregar, para aprender a mexer as emoções, para aprender a mexer com a mentalidade, para aprender a mobilizar o altar. Deixa eu te dar uma notícia gostosa. Um dia, cada um de nós vai comparecer diante de Deus, e Ele vai julgar a nossa seriedade na pregação. E vai. Deixa eu te mostrar. Vamos embora, vamos terminar. Juízos sobre aqueles que não honram a pregação da palavra. Está em Malaquias capítulo 2. Olha o versículo 2. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Primeiro, Deus promete enviar maldições sobre aqueles que não pregam para honrar o seu nome. O indivíduo que prega para fazer seu nome, para fazer a sua estrada, para construir a sua vaidade, o Senhor diz: eu enviarei maldições sobre vós. Essa ameaça é séria. Quantos pregando a palavra estão debaixo de maldição, porque não honram o nome do Senhor? Segundo, ele diz: eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ou seja, o Senhor está dizendo: as palavras que saem da vossa boca serão transformadas em pragas que se voltarão contra vocês mesmos. Estamos falando sobre lidando com as coisas espirituais. Acho que não venho na próxima terça. A próxima terça é mais grave do que a de hoje. Porque a de hoje eu estou falando para pastores e pregadores, e para crente que fica ouvindo qualquer baboseira dizendo que é a palavra de Deus. Na próxima terça eu vou falar para gente que fica usando dons espirituais com mentira, distorcendo a obra do Espírito Santo. Então eu acho bom você não vir. Eu acho bom você não conectar terça-feira, porque está uma vergonha essa palhaçada de gente fazendo revelação inventada e mexendo com as emoções do rebanho.
Acho que pastor Josué não é mais pentecostal. Só da gema. Creio no poder de Deus, creio nos dons espirituais, creio no batismo com o Espírito Santo, creio em língua estranha, creio em profecia, creio em revelação, mas não creio nesse mercantilismo que está afetando o genuíno pentecostalismo na igreja brasileira. Vamos lá. O Senhor está dizendo: aquilo que vocês falam como bênção, eu vou transformar em maldição, em praga contra vocês mesmos. Por quê? Porque não pregam a palavra. Terceiro, olha o que Deus diz: Ele vai reprovar. Eu vou reprovar, versículo 3: vou reprovar a vossa posteridade. O texto não é claro se posteridade aqui é descendência ou fruto do trabalho, mas o que o Senhor está dizendo é: tudo que você fizer, eu vou reprovar, eu não vou aceitar, porque não me glorifica, porque o propósito não é a honra do meu nome. Está um exibicionismo, uma vitrine ministerial, está uma coisa tão doida, que está estranho. Está estranho. Tá, eu devo estar ultrapassado. Eu comecei a pregar 33 anos atrás. Quem aqui tem mais de 33 anos? Levanta a mão. Beleza, pouca gente aí. Irmão Edilton nem levantou a mão. Não, só tenho 20. Quantos anos você tem, pastor Manassés? 30 e quanto? Fala a verdade, irmão. 37 anos. Quando eu comecei a pregar, pastor Manassés tinha 4. Quando eu comecei a pregar, Jones não era nascido. Quando eu comecei a pregar, não vou falar de Hélio, que fica feio para mim. Entende uma coisa? Eu vi muita coisa acontecer nesse tempo. Eu só quero que a igreja entenda. Deus está dizendo: aqueles que não levam a minha palavra a sério, eu vou reprovar a obra do seu ministério. É por isso que um dia alguém vai chegar diante de Deus e dizer assim: eu preguei em teu nome, profetizei em teu nome, curei em teu nome. E ele vai dizer assim: não te conheço, nunca te vi. Quem é você? Porque fez tudo em meu nome, mas não levou a sério a minha palavra, não pregou a minha palavra com responsabilidade. No versículo 3, Deus diz assim: aqueles que não pregam a minha palavra com responsabilidade, eu vou envergonhá-los. Olha o versículo 3, o que ele diz: eu vou espalhar esterco. Eu vou traduzir porque eu estou na Bahia. Eu vou espalhar cocô. Eu vou espalhar merda na cara desses pregadores que não honram a minha palavra no altar. Você deu para entender a gravidade disso? Tá bonitinho, tem púlpitos aí, floreados, templos lotados, gente mobilizando, fazendo nome e renome, ganhando um dinheirão no altar, e está achando que tudo se resume aqui e a rede social. Um dia nós vai ter que sentar diante daquele que tem o cetro de justiça e que julgará segundo a sua palavra. É aí que eu quero ver. É aí que a gente vai entender a seriedade do negócio. Olha para mim. Você sabia que ninguém me condene? Você sabia que tem coisa na Bíblia que eu não concordo? Eu já disse para Deus: mas isso aqui podia ser diferente. O senhor podia pegar mais leve. Não dava para ser mais flexível aqui? Mais jeitoso, mais democrático? E um dia eu estava estudando um assunto muito complexo e li muitos livros sobre o assunto.
E quando eu cheguei a uma determinada conclusão, eu disse a Deus: Senhor, eu não concordo. E levantei, saí da sala de estudo, falando com Deus: eu não concordo. Não, está errado. O senhor podia ser mais leve. Afinal de contas, a vida aqui não é igual lá em cima. Na hora, o Espírito Santo falou comigo e disse assim, e nesse tom: e quem é você para concordar ou discordar daquilo que eu estabeleci como princípio? Aí eu disse: não, senhor, eu não sou ninguém não. Eu só estava dando minha opinião. A Bíblia não gera conforto, gera confronto. A Bíblia te tira da igreja muitas vezes com raiva. Tem gente que vai sair daqui hoje chateado. Fui para o culto para ouvir uma palavra de fé. Tive um dia tão difícil. Do que adianta eu te dar uma palavra de fé depois de um dia difícil e depois você ir para o inferno? Porque fica ouvindo qualquer coisa e dizendo que é a palavra de Deus. Diz assim comigo: pastor, dá para encerrar? Sabe o que é interessante? Eu estou pregando para a igreja onde eu sou pastor, mas eu sei que estou pregando para o Brasil e o mundo. Mas Deus sabe com que temor eu estou pregando. E mais do que temor, com um pouco de medo. Na medida que eu estudo esses assuntos, eu tenho dito ao Senhor: eu estou preocupado. Primeiro, porque eu não quero que ninguém entenda que eu estou julgando ninguém. Porque, olha bem para mim, eu não julgo ninguém em nenhuma situação. Eu fui vacinado, eu simplesmente não julgo. Não importa qual é a circunstância, eu não julgo. Fui vacinado, eu não preciso me esforçar para não medir as pessoas. Eu simplesmente não meço as pessoas. Não faz parte mais do meu comportamento, sob nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância. Então eu não quero que ninguém entenda que eu estou medindo quem quer que seja. Por outro lado, o Paulo diz assim: eu prego com muito temor, porque eu não posso, depois de pregar a muitos, eu mesmo ser condenado pela minha pregação. E isso é muito grave. Então eu estou lendo os textos, e hoje eu estava conversando com meu filho, e eu disse para ele assim: todas as vezes que eu vou pregar, antes de pregar para a igreja, eu estudo a ministração inteira, e depois eu prego para mim. Eu pego o texto, sento, fecho os olhos e prego para mim. Então muitas vezes eu me sinto completamente atacado pelo Espírito Santo, mas fico feliz quando ele me chicoteia, porque está me dando a chance de mudar a maneira de falar da sua palavra. Eu vou concluir falando mais duas coisas que estão em Malaquias 2. Uma delas é os fracassos comuns que Deus denuncia aqui no ministério da palavra. Fracassos que os pregadores tendem a cometer. Eu não me excluo disso, porque no texto de Malaquias, Deus está irado com os sacerdotes. Deus está chateado com aqueles que ocupam o altar. E ele diz no versículo de número 2, ele censura aqueles, olha, porque não aplicais a isso o vosso coração. Deus está criticando aqueles que deixaram de ouvir a sua voz. Deixa eu te dizer uma coisa. Há 3 décadas atrás, se você rir eu te processo, quando eu comecei a pregar, há 30 anos atrás, a gente recebia o tema do congresso.
Hoje, o pregador vive um luxo incrível, porque um pregador é convidado para pregar uma noite. Na segunda noite já é outro pregador. Na minha época, no meu início, não. O pregador pregava o congresso inteiro. Quinta noite, sexta manhã, tarde e noite, sábado manhã, tarde e noite, domingo manhã, tarde e noite. E detalhe, e vinha tema, e você tinha que pregar no tema. Aí depois que você estudava o tema e elaborava os esboços para ministrar, nós éramos ensinados, eu fui ensinado assim: agora você tem que orar para perguntar ao Senhor se é isso que Ele quer que você fale. Então, na minha cultura e na minha escola de formação ministerial, eu não tenho o direito de escolher o que vou pregar hoje à noite. Eu preciso ir orar e falar com Deus: Senhor, qual é a palavra de terça-feira? E o Senhor me direcionar qual é a palavra de terça-feira. Por quê? Porque à luz das Sagradas Escrituras, o sacerdote é um mensageiro do Senhor. Então ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus quer que seja dito. Então, estudar muito para pregar e orar pouco é como um pássaro com uma asa quebrada. Apenas uma asa funciona, a outra não. Tecnicamente, antes de vir ao altar, eu preciso ir à presença de Deus para ouvi-lo. Fala comigo. O que o Senhor quer falar com o teu povo? Infelizmente isso já não é uma prática comum. E o Senhor condena aqui os sacerdotes, porque já não ouvem a sua voz. Segundo, o Senhor condena esses sacerdotes por deixarem de buscar a honra do seu nome. Versículo 2. O propósito não é honrar o seu nome, mas contabilizar resultados para si. É quando o indivíduo prega, pastoreia, canta, toca, ministra, mas para contabilizar o quanto o seu ministério é grande, porque a questão é a sua vaidade. Aí eu lembro de um líder de jovens de uma igreja na Colômbia. Ele disse que todos os dias do culto de jovens da igreja, ele deixava o segundo líder dirigindo o culto, e ele saía nas portas das outras igrejas para ver qual igreja estava mais cheia do que a dele. E ele fez isso por meses. E ele chegava cobrando da equipe com base no que ele viu nas outras igrejas. Olha, a igreja tal está mais cheia, a igreja tal tinha mais carro no estacionamento. E ele apertava o juízo. Um dia ele deixou o vice-líder dirigindo o culto e entrou no carro. E quando ele estava ainda no estacionamento, ele disse que Deus falou com ele: não vá para a porta das igrejas, vá para a porta das boates. Vá para as portas dos clubes noturnos. Vá para as portas dos prostíbulos e averigue onde está mais cheio. Quando nós pregamos em nome da nossa vaidade, nós competimos com outra igreja. Quando nós pregamos para a glória do nome do Senhor, nós competimos com o inferno. E temos autoridade em Cristo para vencê-lo. O Senhor está condenando os sacerdotes, porque eles se desviaram do caminho do Senhor. Versículo 8: mas vós vos desviastes do caminho. Versículo 8: se afastaram do caminho de Deus. Exigiam do povo aquilo que eles mesmos não praticavam. Ai, quantos líderes desviados. Quantos líderes desviados. Não vou nem dar detalhe para não parecer que eu estou escandalizando o negócio. Mas quantos que já perderam a presença de Deus? Não faz muito tempo que um líder religioso foi preso por participar do assassinato de uma esposa que era cantora.
Não faz muito tempo que um outro líder religioso foi preso por tráfico de drogas. Se escondendo atrás da bandeira do ministério, para praticar coisas que aborrecem a Deus. Se desviaram e não viram. Perderam o Espírito Santo e não perceberam. Acho que de vez em quando a gente deveria se beliscar. Espírito Santo, o Senhor ainda está aqui. Mostra aí para mim que o Senhor ainda está aqui. Não deixa eu esquecer da tua presença. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor abandonou a Sansão, e Sansão não viu que o Espírito Santo não estava mais com ele. Pergunta aí para o seu vizinho: o Espírito Santo habita aí? Pergunta aí: o Espírito Santo habita aí? Senhores pastores, tomemos a sério a pregação. Tomemos a sério ser professor de escola bíblica. Tomemos a sério ser líderes de discipulado. Por quê? Porque cada um desses irmãos, cada um deles, vai dar conta de si mesmo a Deus. Ele não vai nem responder pela mulher dele. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas para os pastores, a Bíblia diz que eles vão dar conta das almas, das quais cuidaram. Eu vou ter que responder por aqueles a quem eu ensinei, e os ensinei errado, e os afastei do caminho da verdade. Vou ter que responder diante de Deus por eles. Sinceramente, estou me perguntando se não é melhor recuar, né? Mas que tem um bocado de gente que deveria entregar a credencial, deveria. Que tem um bocado de pastor aí afora que deveria desistir dessa ideia de ser pastor, tem. O Senhor repreende os sacerdotes pela sua parcialidade na aplicação dos mandamentos. Versículo 9: eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, porque não guardastes os meus caminhos, e ainda fizestes acepção de pessoas na lei. Ou seja, pregavam apenas aquilo que era conveniente. Pregaram apenas aquilo que era agradável. Alguém falou comigo essa semana: pastor, o senhor está subindo no púlpito, deixando o cajado ali embaixo e subindo só com a vara. Mas sabe o que eu descobri? Que o cajado e a vara era a mesma peça. O pastor de ovelhas não ia com duas coisas na mão, era só o cajado. Numa ponta era cajado, a outra ponta era vara. Então, quando ele precisava usar o cajado para pegar a ovelha que caiu na ribanceira, ele colocava a ponta que era o cajado e trazia a ovelha. Mas quando ele percebia o lobo, a hiena, a serpente na beira do caminho, o leão, o urso, ele pegava a outra ponta e atacava com a vara. Na verdade, eu me despertei para estudar sobre isso por causa dessa fala. Deixa eu ver como era a vara e como era o cajado. Era a mesma coisa. O cajado e a vara são a mesma peça. Uma ponta é cajado, a outra ponta é vara. Olha para mim e diz assim, e me responde: está ruim, está doendo, está machucando? Sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade, sim ou não? Sabe por quê? Porque vara não machuca ovelha. Vara machuca lobo, hiena, serpente, predador. Ovelha desfruta do gozo do cajado. O Senhor está condenando esses sacerdotes, e eu já paro, porque eles estavam desviando o povo, sendo tropeço para muitos. Versículo 8: além de se desviarem da lei, vocês fizeram a muitos tropeçar.
tem um bocado de cara aí, vou usar esse termo, fazendo a igreja tropeçar com ensinos duvidosos, com heresias no altar, falando bonitinhos, amanteigados, mas pregando heresia, levando a igreja para longe de Deus. O que é bom nesse texto? O que é bom nesse texto é que o Senhor destaca aqueles que preservam a sua palavra. Nos versículos 4 até o versículo 6, o Senhor dá destaque a um ministério que preservou o seu nome. Versículo 4 a 6, ele diz assim: então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu pacto fosse com Levi, diz o Senhor dos exércitos. E aí o Senhor destaca 4 coisas daqueles que preservam a sua palavra. Primeiro, temem e tremem por causa do seu nome. Ele diz: meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e eles me temeram e tremeram por causa do meu nome. Aqueles que têm temor de Deus e tremor na sua presença serão preservados. O que é tremor? Trata de você ser tomado pela presença de Deus e ser tomado de terror, pavor, pela grandeza da sua presença. É você levar Deus tão a sério que você não ousa brincar com Ele. É levar Deus tão a sério que você não ousa brincar com as coisas de Deus. Diz para o seu vizinho: não brinque com as coisas de Deus. Um humorista brasileiro estava fazendo uma apresentação em Juazeiro, me parece que do norte, no Ceará, e ele começou a imitar línguas estranhas. Se levantou um fazendeiro da região e pediu o microfone e disse para ele: eu lhe admiro demais, sou seu fã, sou católico, mas deixa eu te pedir uma coisa: não brinque com as coisas de Deus. Um fazendeiro católico, devoto, em Juazeiro do Norte, defendendo a preservação da manifestação do dom espiritual, e nós crentes que nos dizemos pentecostais rindo de piadas com imitação de línguas estranhas. Entende que nós estamos distorcendo. O Senhor diz que o sacerdócio de Levi temeu e tremeu diante do seu nome, e foi fiel ao cerne do seu chamado. Olha o que ele diz no versículo 6: a lei da verdade esteve na sua boca, e a impiedade não achou os seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Aquele que de fato teme ao Senhor sabe o propósito do seu chamado e não brinca com o seu chamado. É por isso que eu digo sempre: não brinque com o chamado de ninguém, não ataque o ministério de ninguém, porque você não sabe o nível do chamado que ele tem em Deus. Não esquece, Deus sempre chamará líderes para uma conversa. Deus sempre provocará um encontro com líderes para uma conversa. Eu estava saindo do culto um dia, e na saída do templo estava um pastor, e eu nunca mais o tinha visto, e falei com ele: rapaz, que alegria te ver, prazer. Ele disse: varão, eu tenho que te pedir perdão. Te pedir perdão por quê? Porque eu intentei contra você, eu armei contra você. Eu já sabia do que tinha acontecido, porque quando ele fez a armação, a pessoa que seria usada para a armação me disse. E ele disse: eu infartei, e no corredor do hospital, agonizando para a morte, eu vi quando Jesus encostou do lado da maca. Ele disse:
e falou comigo: se você me prometer que se levantará do leito e vai pedir perdão ao meu servo, você vive. E ele disse a Deus: eu vou. Se eu vim te pedir perdão, varão. Isso aí, irmão, se Deus te levou tão a sério o assunto, que te mandou vir pedir perdão, é capaz de que se eu não te perdoar, eu vá para a mesma maca de onde você saiu. Está perdoado em nome de Jesus. Vamos caminhar. Seja fiel ao chamado. Não negocie o seu ministério. Não venda o seu chamado. Olha para mim, quanto vale a unção que Deus te deu? E agora eu digo para pastores, pregadores, bispos, apóstolos, aqueles que pregam a palavra e cantam: quanto vale a unção que Deus te deu? Onde compra? Porque ninguém me diga que a unção foi adquirida pelo tempo de oração que você teve. O tempo de oração que você vive refina, te ensina a usar a unção, colocá-la em prática. Mas unção é algo que Deus olha para você e diz assim: eu quero você no meu ministério, e eu estou derramando sobre você o óleo. É Deus quem derrama. É Deus quem derrama. Você não atrai a unção, você não compra a unção, você não se torna digno dela. É Deus que por graça e misericórdia olha para você e derrama. Ele dá, Ele tira. Por quê? Porque a unção é dele. Então seja fiel ao chamado. Olha o que o texto diz: esses que são fiéis ao chamado salvam a muitos da iniquidade. Versículo 6. Aqueles que são fiéis ao chamado salvam a muitos da iniquidade, livra muitos de tropeçarem. E o Senhor enfatiza: andam comigo. Andam comigo. Quem é fiel ao chamado anda com Deus. O Senhor enfatiza a sua intimidade com aqueles que são fiéis ao chamado. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus quer andar com você. Fica de pé, por favor. Deus quer andar com você. Andam comigo. Não há coisa mais gloriosa do que você acordar muitas vezes tomado de preocupação, algumas vezes de ansiedade, outras vezes você acordou bem, você não tem nada que te preocupa, mas você sente Deus dizendo: estou do seu lado, estou sentado aqui. Deus conversar com você, com o teu espírito, lidando com as coisas espirituais, levando a Bíblia a sério. Levando a Bíblia a sério. Não brinca com ela. Quando você vê alguém brincando com a palavra de Deus, destratando a palavra de Deus, se afasta. Não faz muito tempo que um pastor foi transmitido, jogou a Bíblia no púlpito e disse: isso aqui não é a palavra de Deus, ela contém, e pisou em cima. É só um livro, pastor. Para de idolatria. Diz isso para um irmão na Coreia do Norte, que não consegue ter acesso sequer a uma página. Diz isto para os cristãos na Índia, que estão sendo proibidos de cultuar e de lerem a Bíblia. Diz isto para os irmãos em Laos, que não têm acesso às Escrituras. Diz isso para os cristãos chineses,
Algumas províncias eles têm direito a ler um capítulo da Bíblia, pegando uma fila, numa Bíblia que fica exposta no lugar específico, para ele chegar lá e ler um capítulo e sair. E diz o comentarista, o historiador, que quando o irmão começa a ler o segundo capítulo, quem está atrás diz assim: irmão, dá licença, agora é a minha vez, porque se ele perder aquela oportunidade, ele não sabe que dia vai ler de novo. É um livro? É. Mas nele Deus manifesta seu plano, seu propósito e sua vontade. E não seremos nós, pregadores do Evangelho, que iremos distorcer a palavra de Deus. Não seremos nós, igreja cristã, que desprezaremos a palavra de Deus. Não seremos nós, servos do Altíssimo, que brincaremos com os oráculos cujos guardiões são querubins. Pegue sua Bíblia, por favor. Coloque ela assim no peito. Diga comigo: eu amo a tua palavra, Senhor. Eu amo a tua palavra, Senhor. Eu amo a Bíblia. Eu amo a tua palavra. Faça como o salmista: oh, quanto amo a tua lei. Diga para o Senhor: não me deixa ficar sem a tua palavra. Diga para o Senhor: não deixa meu pastor desviar e começar a pregar heresias. Não deixa. Diga para o Senhor: torna os meus ouvidos afinados para a tua palavra. Aleluia. Que esta palavra seja escondida em nosso coração. Diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que o Senhor arrebanhe para esta casa aqueles que amam a sua palavra. Aleluia.